Senhores, boa tarde. Vamos dar prosseguimento à nossa reunião de julgamento de junho de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento. Turma integrada aqui pelos seguintes conselheiros, na ordem de votação: conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Fernando, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Nós não temos nenhuma sustentação oral para esta tarde e vamos iniciar pelo item 93 da pauta, o processo de minha relatoria do contribuinte Érica Stefani Vita, item 93, processo 2011-23. Senhores, basicamente, o lançamento decorre de uma notificação de lançamento lavrada em sede de malha fiscal que apurou omissão de rendimento de aluguéis e royalties no valor de R$10.000 e ainda omissão de rendimento recebido de pessoas físicas no valor de R$84.000, supostamente recebido a título de pensão alimentícia. A contribuinte apresentou impugnação, a DRJ manteve o lançamento e nessa manifestação da contribuinte ela questiona só a omissão relacionada à pensão alimentícia. E eu vou direto para o voto, porque ciente do lançamento, o contribuinte apresentou o recurso voluntário e eu vou detalhar um pouco mais. O que aconteceu aqui, só para rapidamente passar o cenário do lançamento para vocês, é que esta senhora, ela tem 2 filhos e se separou do seu ex-marido e foi até a justiça e fez um ajuste, um acordo, homologou na justiça um acordo em que o pai ficava responsável pelas despesas dos filhos. Eles dividiram o patrimônio. Como o valor do patrimônio era um valor que era suficiente para a manutenção do padrão de ambos os cônjuges, eles abriram mão de definição de valor de pensão alimentícia para os cônjuges, né? Ficou definido que o pai arcaria com a pensão para os filhos, uma parte em dinheiro e outras para pagamento direto. A parte de dinheiro ficou definida que seria depositada para a mãe, e a parte dos pagamentos diretos era escola, plano de saúde, enfim, alguns outros valores. Os filhos apresentaram declaração em separado. E aí a contribuinte alega: olha, eu não recebi pensão alimentícia. E essa pensão alimentícia é dos meus filhos. Eles apresentaram declaração em separado. Eles não estão na minha declaração, não são meus dependentes. E aí a DRJ falou assim: tudo bem, ela concluiu que as declarações foram separadas, mas eles identificaram que quem paga a pensão, o marido, declarou a pensão como sendo paga para ela, e num valor maior do que o somatório que os 2 filhos declaram. Então, vou chutar aqui mais ou menos, só para fim de entendimento. Ele falou que pagou 200 mil de pensão, e os meninos declararam rendimento cada um de 50 mil. Então, a DRJ falou assim: olha, essa diferença aqui, então tem que cobrar de você. E aí é nesse sentido que eu começo o meu voto, né? A defesa afirma que a omissão de rendimentos contestada se refere a pagamento de pensão alimentícia. Sustenta que os referidos menores apresentaram declarações separadas, embora haja outras relevantes ponderações na peça recursal. Entende-se que esta breve síntese é suficiente à manifestação desse julgador. A decisão recorrida cotejou os valores informados em DIF para apresentar as seguintes conclusões. A hora impugnante admite que o valor apontado como rendimentos omitidos trata-se de pensão alimentícia paga em favor de seus filhos pelo seu Fernando. Observada a declaração prestada pelo seu Fernando, a beneficiária da pensão alimentícia de 272 mil foi a senhora Érica. Os 2 filhos apresentaram declarações em separado, indicando terem recebido os valores cada um na soma de 50 mil, fazendo um total de 101. Verifica-se omissão de rendimento por parte da hora impugnante no montante de 170. No entanto, o presente julgamento deve se cingir ao juízo de procedência da exigência do valor do imposto suplementar efetivamente lançado, com base na premissa da omissão de rendimentos de 84 mil, que foi isso que o fiscal lançou inicialmente. Então, portanto, diga-se que não foi realizada nos autos nenhuma comprovação de que as referidas pensões decorressem de sentença judicial e de acordo homologado pelo juiz competente. Acrescente-se ainda, e aí eu destaco o que fala o julgador de primeira instância,
que, nos termos da legislação regente, somente se poderia admitir, em favor da hora impugnante, alguma dedução referente à pensão alimentícia recebida em nome dos filhos, se fossem estes seus dependentes, o que não eram. Se as importâncias pagas resultassem de cumprimento de decisão judicial, acordo homologado, separação, divórcio realizado por escritura pública, e ainda assim exigiriam a apresentação de respectivos comprovantes. Me parece que aqui a decisão de piso ela se confunde um pouco, porque ela começa a falar aqui em deduzir da base de cálculo. E a história aqui não é dedução. A senhora Érica não pleiteou nenhuma dedução. Então, coloco aqui que inicialmente empenho de destacar que a decisão vergastada, em algum momento, parece se desviar do curso regular para tratar da hipótese não ventilada nos autos sobre a possibilidade da requerente deduzir pensão alimentícia. Ademais, prende-se a conclusões que não encontram lastro nos autos e na experiência vivenciada na rotina das equipes de malha fiscal, onde são reiteradas as vezes em que são identificadas deduções a qualquer título informada em excesso, o que aponta que a informação prestada pelo alimentante não alcança um status de verdade absoluta. Ou seja, não é porque o alimentante disse que pagou 202 e cada filho declarou só 50, que eu vou entender que ela recebeu a diferença, pelo menos, ainda que fosse a diferença. Eu ponho aqui o que é importante para o caso em apreço: se os valores informados em DIRPF pelo senhor Fernando são ou não pensão alimentícia para os filhos, situação em que, dada a não declaração dos menores como dependentes pela recorrente, e ainda o fato de que estes apresentaram a declaração em separado, ainda que houvesse alguma divergência entre o montante pago pelo senhor Fernando e o montante declarado pelos menores, a omissão de rendimentos não poderia ser imposta à hora recorrente. Neste sentido, inequívoco, o documento juntado pela defesa às folhas tais, que se constitui de uma cópia do acordo de separação e da competente homologação judicial, documento do qual podem ser extraídos elementos absolutamente relevantes para o caso em testilha, conforme se verifica nos excessos abaixo reproduzidos. Então, eu coloco aqui alguns pedaços do documento e destaco aqui: os separados renunciam ao direito de pleitear alimentos. O varão se obriga a efetuar o pagamento de pensão aos filhos do casal no importe mensal de 20 mil, sendo 13 mil de pagamentos indiretos e 7 mil em pecúnia. Pagamento indireto, 13 mil. Mensalidade, livros escolares, material escolar, blá, 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 e tantas outras coisas aqui. E aí, fala que, enfim, pagamento em pecúnia. O varão efetuará o pagamento em pecúnia na quantia de 7 mil reais. Então, na verdade, o que vai em dinheiro para os menores seriam 7 mil reais. Isso na época lá em que foi homologado o acordo, tá bom? Isso aqui era um valor ajustado de acordo com o valor do salário mínimo. E aí, como se vê, de fato, conforme afirmado pela recorrente, não foi fixado qualquer valor de pensão que não fosse destinado aos menores, Breno e Enzo. E a diferença entre os valores informados em DIRPF pelos menores e pelo alimentante aparenta decorrer da divisão da obrigação entre pagamentos diretos e em pecúnia, o que, sendo os menores os reais beneficiários, não afastaria a natureza tributária dos valores relativos aos pagamentos diretos, sem deixar de lado a possibilidade de que o montante informado pelo alienante pode não corresponder à realidade. De um jeito ou de outro, tal exigência deveria ser formulada em face dos reais beneficiários do numerário ou em face do contribuinte que tenha majorado indevidamente o valor efetivamente pago da pensão, mas jamais poderia a senhora Érica Stefani Vita responder por uma eventual infração de omissão de rendimento de pensão alimentícia, já que não há prova de que a recebe. E, nesse sentido, senhores, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Não sei se foi claro aí, deixei clara aí a situação, mas são estes os elementos que eu queria tratar para este caso. Estou à disposição dos senhores para eventuais dúvidas. No caso, nada no acordo judicial, enfim, diz que ela vai receber, né? Tudo para os filhos, né? Ela abre mão, né? É bem claro, né? Abre mão de alimentos. Ela só... os bens, e ela fala isso expressamente: como os bens foram suficientes para dividir, todo mundo ficar tranquilo, então não teve alimentos para ninguém. Ninguém não se fixou alimentos. Entendi. E os filhos declaram em separado, é dela? Os filhos declaram separado. Entendi. Só que os filhos declaram um valorzinho menor e o pai, possivelmente por conta dos pagamentos diretos, declara um valor maior. Segura aqueles valores maiores foram pagos em benefício do filho, então corresponderiam a rendimentos dos filhos. Mas o fato é que eles devem ter feito a declaração só com o valor que recebeu em pecúnia, isso, considerar os valores dos pagamentos diretos,
e o fisco entende que caberia à senhora porque o ex-marido, informou na declaração que o pagamento foi para ela. Porque o marido falou que era para ela, né? Falou na declaração dele. Por isso, aí não tem como vincular, né? Na vivência da Malha, a gente de vez em quando a gente se depara com, mesmo que os filhos tivessem declarado 100 mil os dois, o pai tivesse declarado 150, a gente não pode entender que os filhos omitiram. Pode ser que o pai que majorou. Então, isso era uma questão que deveria ser avaliada. Mas eu acho que aqui essa divergência se dá por conta desses valores, né, entre os pagamentos diretos, essa segregação em pagamento direto e em pecúnia, que, na verdade, só poderia ser resolvida diante da verificação efetiva e diante do lançamento em quem efetivamente infringiu a legislação, se fosse o caso, não nela, né? Entendi. Perfeito. Deixa eu ver aqui, fixar na minha tela aqui o conselheiro Douglas e a conselheira Débora, porque eles sumiram aqui da minha tela. Tá dando um errozinho mesmo, mas se colocar no modo galeria, ele fica normal. Aconteceu comigo. Ok. Senhores, mais alguma consideração? Então, neste caso, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Vamos, Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Como vota, Douglas? Douglas? Está sem som, Douglas. Acompanho, presidente. Ok. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Assim, acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 94, Fausto José de Oliveira. Vamos a ele. Processo também de minha relatoria. Senhores, no caso em tela, é um rendimento recebido, um recurso voluntário em face do acordo, em que o contencioso do acordo da DRJ, em que o contencioso tem origem de notificação de lançamento que apurou omissão de rendimento decorrente de ação judicial. O contribuinte constatou-se a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial no valor de tanto auferidos pelo titular ou dependente na apuração do imposto foi compensado o imposto de renda retido na fonte. O contribuinte omitiu os rendimentos, segundo a fiscalização. O contribuinte apresentou impugnação. Antes de seguir para a delegacia de julgamento, o pleito foi avaliado em sede de revisão de ofício pela unidade responsável pela administração do tributo, conforme despacho decisório, concluindo-se pela alteração do lançamento com a dedução de honorários advocatícios, já que o contribuinte conseguiu demonstrar que havia pago honorários. Cientificado do citado despacho decisório ainda inconformado, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade que basicamente contesta a conclusão de que houve omissão de rendimentos tributáveis, já que, em seu entendimento, os valores não seriam tributáveis, aos quais deveriam ser aplicadas as novas regras relativas a rendimento recebido acumuladamente. Então, debruçada sobre a impugnação ao alojamento, sobre a impugnação, a DRJ considerou a impugnação improcedente, dizendo que, no caso de rendimento recebido acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos por expressa determinação legal. Essa era a regra que funcionava até começar a discussão relacionada aos rendimentos recebidos acumuladamente, né? Me parece que até a legislação anterior sobre esse tema, ou seja, que previa a tributação só no momento do recebimento, seria uma legislação mais alinhada à própria legislação de regência de incidência do tributo, né, sobre a renda, porque ele incide quando há disponibilidade. Se a disponibilidade ocorre no momento, não daria, em tese, para eu voltar lá e calcular como se esse tributo fosse devido no momento que ele não recebeu. Mas, em todo caso, a regra mudou, né? E mudou. Normalmente, isso era uma situação relacionada a diferenças acumuladas aí, de aposentados, trabalhistas e tal, que acabou mudando e o contribuinte está pedindo, basicamente, a aplicação desta nova regra, tá bom?
E aí ele fala isso aqui, sobre a não incidência já no voto, eu trato aqui da não incidência no imposto sobre o valor recebido acumuladamente, trago as informações e faço um breve resumo aqui da história toda, e somente para entender que a autuação se deu absolutamente alinhada, porque a gente teve aquela discussão, né, algumas decisões anteriormente, entendendo que esses lançamentos foram nulos ou foram improcedentes, porque apuraram tudo de uma vez, quando deveria apurar o tributo de forma por competência, e isso já ficou superado com o entendimento de que o lançamento está correto. Ele observou a legislação da época, mas que caberia o recálculo do tributo devido, considerando alíquotas e tabelas vigentes, né? Não é um caso de um lançamento improcedente. Tá? O lançamento foi feito certo, mas merece reforma nesse momento por conta da nova legislação. E, nesse sentido, eu entendo que a autuação se deu absolutamente alinhada à legislação então vigente, não tendo posicionamento judiciário sobre essa questão, assegurado a exclusão de tais rendimentos do campo de incidência do tributo, mas tão só que para o cálculo do tributo as alíquotas fixadas devem considerar individualmente os exercícios envolvidos. E faço essa observação porque o contribuinte entende que o rendimento é isento. Eu falo, não é isento, ele é tributável, só que ele tem que ser tributável observando individualmente os exercícios envolvidos, né? E aí o contribuinte traz outros temas também no recurso, ele fala da não incidência do imposto sobre renda de caráter indenizatório, necessidade de observar a sobriedade material, da afronta ao princípio da isonomia, da afronta ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, da exclusão de multa de 75%, todos temas que ele não tratou na impugnação. E, nesse sentido, eu aponto que, neste caso, embora eu trato aqui da questão do não conhecimento da matéria, ainda afirmo que, muito embora entenda que a conclusão expressa no item anterior, já atenda integralmente ao pleito recursal, é de rigor que sejam considerados não impugnados os temas tratados no presente tópico e, assim, não conhecidas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas na impugnação por falta de competência deste Conselho em avaliar questões que estejam fora da lide administrativa instaurada com a impugnação do lançamento. E, nesse sentido, eu voto por conhecer em parte do recurso voluntário, ou não conhecer em parte, né? Não conhecer em parte do recurso voluntário, por tratar de termo estranho litígio administrativo instaurado com a impugnação do lançamento, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido, levando-se em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a cada uma das parcelas que compõem o montante recebido acumuladamente. Senhores, considerações? Presidente. Oi? Só uma consideração aqui que eu acho que o senhor não passou batido, mas acho que a cabeça foi além na hora de escrever, de digitar ali, saiu outra coisinha. Eu fui passar o olho aqui na ementa, porque eu fui ver os dois itens da ementa, né, e por curiosidade eu fui ver a parte da matéria não impugnada, porque as minhas ementas nessa parte ficam gigantes, né, e a sua só tem 2 linhas. Aí eu fui ler o que é que você tinha colocado, e aí só saiu, eu acho, aí essa parte, instaurou o litigioso. Não sei se era o litígio, alguma coisa nesse sentido. Essa é realmente. Então, assim, é só um errozinho de digitação que às vezes a gente passa batido na hora de formalizar, né? Litígio administrativo, tal qual eu coloco na própria conclusão, né? Tá bom? Muito obrigado, Sávio. Mas é isso, não deu nem 2 linhas, Sávio, deu 1 linha e meia, né? Agora passou um pouquinho de meia, graças a você. A influência do Sávio me alimenta para a pessoa ficar longa, né? Senhores, considerações adicionais? E aqui ele tem as tabelas, né? Eu estou vendo aqui, folha 31. Sim. Trabalha com os cálculos todinho, né? Okay. O referimento é esse mesmo, a questão de retirar os valores, enfim, dizer que está errada a tributação, que é isento, aí, né, isso acho que a gente nunca, né, se debruçou assim, né, é isento, tudo que recebe acumuladamente, né, nunca vi um argumento desse, né, mas... Sim, é que, na verdade, muitas decisões saíram nesse sentido, né, de considerar que aqueles lançamentos anteriores, o lançamento era improcedente.
E aí isso acabava indo para a Câmara Superior, voltava com alteração para a gente continuar a análise do caso, né? Isso, como voltaram várias agora. É isso aí, senhores. Então, vamos à votação. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Bem acompanha, presidente. Ok, senhores. Neste sentido, processo 94 do contribuinte Fausto José de Oliveira fica com o seguinte resultado: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de voto, em dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido, levando-se em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a cada uma das parcelas que compõem o montante recebido acumuladamente. Com isso, senhores, passamos ao processo 95, Fernando José Coutinho Barros, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, e um processo para o qual houve apresentação de memoriais. Por favor, conselheiro Rodrigo. Presidente. Nesse caso, é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o lançamento de imposto de renda de pessoa física e foi constituído por 3 infrações, né? Omissão de rendimento de trabalho com ou sem vínculo empregatício, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida de despesas médicas. A omissão do rendimento de trabalho com vínculo é matéria não recorrida. O que subiu aqui para a gente foi a dedução indevida de pensão alimentícia e despesas médicas. No caso aqui, pensão alimentícia de R$ 82.862, devidamente deduzido a título de pensão por falta de comprovação, e dedução de despesas médicas correu a glosa do valor de R$ 3.015, indevidamente deduzido a título de despesas médicas por falta de comprovação da despesa do valor de R$ 4.136. Aí eu já notei uma certa incongruência no próprio lançamento, mas vamos seguir em frente. Teve uma impugnação, né? Ele alegou que a emissão de rendimentos ele entendeu que estava certo, concordou com o lançamento, mas em relação a ele apresentou a impugnação contra os 2 outros pontos, né? Ele diz que foi ajuizado a ação de separação judicial, ficou pactuado através de acordo homologado que o contribuinte arcaria com pagamento de pensão mensal de R$ 4.820 para o sustento dos filhos, sendo R$ 2.410 para cada um, e ainda com pagamento de plano de saúde dos 2 filhos e da ex-esposa. O valor corrigido até janeiro de 2004 aumentou para R$ 8.700. Assim, teria o direito de deduzir somente a título de pensão no mínimo R$ 104.000, isso sem contar com o montante relativo às despesas com plano de saúde. Foi pleiteada sobre a despesa médica, né, dedução do valor de R$ 4.136 relativa a pagamentos efetuados ao Golden Cross. A comprovação desses pagamentos é feita através da documentação acostada à impugnação, contudo ficam faltando documentos relativos de janeiro e julho de 2004, em relação aos quais será requerida a segunda via. Ok, né, nesse ponto a DRJ julgou parcialmente procedente, porque verificou que ele apresentou vários pagamentos da Golden Cross realmente, e da ordem de 3.456. Pois, como disse, né, deixou de acostar comprovante de janeiro e julho, dessa forma considerou indevida a dedução da diferença. Aí, né, eu vou tratar isso melhor no voto, mas achei que foi ficou meio errado aqui. Né? Então, no recurso voluntário, ele bate de novo na questão da pensão alimentícia, apresenta não só dessa vez o acordo judicial, mas a declaração de ajuste de cada um dos filhos, e com relação à glosa de despesas médicas, ele afirma que comprovou através da documentação o total de pagamento de 3.456. Assim, entende que a glosa de 3.015 teria sido, né, já comprovada, a dedução de 3.015 teria sido comprovada, porque ele apresentou documentos a mais do que foi o glosado. Então, basicamente, esse é o relatório. Quanto às despesas médicas, a síntese é justamente essa, sabe? Do valor que o contribuinte apresentou de comprovantes é maior do que a glosa. E aí o fiscal, o que foi que ele fez? Ele
ele fez uma diferença meio proporcional aí, eu explico, né? Ele diz, o recorrente alega que o total de despesa glosada foi de 3.015, ao passo que em sua impugnação ele comprovou o dispêndio de 3.459. Assim, ele não entende por qual razão a glosa apenas foi estabelecida parcialmente e não integralmente. Entendo que merece prosperar o argumento do contribuinte. Em consulta à decisão do RJ, verifica que a autoridade julgadora reconheceu a existência de um dispêndio no montante de 3.459, pago ao Golden Cross. Contudo, a autoridade julgadora em primeira instância entendeu por apenas restabelecê-lo parcialmente, no montante de 2.338, sob o argumento de que, do total declarado como pago ao Golden Cross, 4.136, o contribuinte comprovou apenas 3.459, deixando assim de comprovar uma diferença de 676 e 676,86 centavos. No entanto, observou que a autoridade fiscal não glosou o total do dispêndio com o Golden Cross, mas apenas parte dele. Nesse sentido, aplicando esta mesma diferença acima ao valor que foi glosado pela fiscalização, que foi 3.015, ele subtraiu os 676 e disse que foi comprovado 2.338, né? Então manteve ainda uma parte da glosa. Mas acredito que merece reforma essa decisão da RJ, pois apesar da complementação da descrição dos fatos, a folha 11, indicar que a intenção da autoridade fiscal seria glosar integralmente o dispêndio da Golden Cross, a descrição, na mesma folha, e a apuração do imposto em folha 14 permitem compreender que a fiscalização glosou apenas o montante de 3.015, sem especificar quais parcelas não foram reconhecidas. Então, diante disso, por não informar o contribuinte o motivo da glosa parcial, ou seja, quais parcelas pagas a Golden Cross ele deveria evidenciar, acredito que a comprovação de qualquer valor pago a Golden Cross em montante superior ao glosado é suficiente para cancelar a glosa promovida pela autoridade lançadora. E foi o que aconteceu no presente caso, né? Quando ele apresentou despesas de 3.456, mais do que suficiente para restabelecer o montante glosado de 3.015. Assim, entendo por cancelar integralmente o lançamento decorrente da glosa de despesas médicas. Quanto à pensão judicial, conforme verifica-se da legislação, são requisitos para dedução, né? Eu estabeleço aqui os requisitos, tal. A necessidade de todos os requisitos serem cumpridos cumulativamente é respaldado pelo CAF. No caso em comento, o recorrente acostou aos atos documentos relativos ao acordo judicial no processo de separação. Contudo, o motivo da glosa ter sido mantida pelo DRJ foi a alegação de que o recorrente não comprovou efetivo pagamento. E em sede de recurso, ele apresentou a cópia das declarações do imposto de renda dos seus filhos, né, transmitido antes do início do procedimento fiscal, enfim, tudo na data certinha mesmo. Então, entendo que prosperar os argumentos apresentados pelo recorrente, mas vai ter uma diferençazinha aí, porque cada filho dele apresentou um valor de 41.145 recebido, né, recolheu carnê-leão, tudinho, mostrando lá que recolheu tudo, mas ele pediu uma dedução de R$ 82.862, dá uma diferença de R$ 572, né, que está descoberto. Então, só dá parcial provimento para manter a glosa de R$ 572 a título de pensão alimentícia. Só, nesse caso, para manter a glosa de 572. Só para manter. Então, na verdade, o parcial provimento é para restabelecer a glosa de despesa médica. Restabelecer integralmente a dedução de despesa médica. Despesa médica restabelece integralmente. Ok. E a pensão alimentícia mantém integralmente? Não. A pensão alimentícia parcial, né? No caso, então, eu posso mudar. Eu posso dar parcial provimento para restabelecer integralmente a dedução de despesa médica e restabelecer 82.290 de pensão alimentícia. Fica mais claro assim, né? Ok, senhor. Só um minutinho, por favor. Aquela questão da glosa, será da Golden Cross, não é por causa que ele não declara dependentes, nem o cônjuge, e os filhos, ele recebe pensão alimentícia? Que não dá, não fecha também, né? Eu estava tentando fazer aqui o cálculo, porque ele faz aqui no quadro da impugnação dele, ele destaca, né, o valor de cada um, Fernando, Maria Cristina, Guilherme, Camila, e no total dá os 4.136, mas realmente no alto não há nenhuma menção. Não há menção, diz que não foi comprovado,
Mas mesmo assim, o acordo lá judicial diz que ele fica responsável pelo pagamento do plano de saúde dos filhos e da esposa. Mas assim, aí isso não foi objeto do lançamento e tal, por isso que eu não entrei muito nesse. Para não ficar também mexendo no mexeiro, né? Senhores, considerações? Então podemos ir ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Guarita, acompanho também. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator. Conselheiro, então, ficaria acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as glosas ou para restabelecer as deduções, né? Restabelecer as deduções a título de despesa médica, integralmente, né? E dedução de 82.290 a título de pensão alimentícia. 82? 82.290. Desculpa, repete para mim, por favor. 82.290. 82. 290. Então, ficaria o seguinte: restabelecer integralmente dedução declarada a título de despesas médicas e ainda a dedução de 82.290 a título de pensão alimentícia. Perfeito. Ok? Perfeito. Ok, senhores. Com isso, passamos ao processo seguinte. Para o processo do senhor Fernando José Coutinho, figura o seguinte resultado: acordamento colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer integralmente a dedução declarada a título de despesas médicas e ainda a dedução de 82.290 a título de pensão alimentícia. Processo seguinte, Moacir Rogério Sens. Por favor, conselheiro Rodrigo. Ok. Não é um caso difícil, é simples, mas talvez eu precise rememorar aqui algumas questões. É um recurso voluntário contra a decisão da RJ em Brasília que negou provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte indeferindo o pedido de restituição que ele fez do imposto de renda. O contribuinte apresentou pedido de restituição do valor de R$ 437 mil relativamente ao recolhimento em DAF dos valores de 2 DAFs, né? Que diz aí. Despacho decisório, o pedido de restituição foi indeferido, pois não existe pagamento indevido ou a maior alegado pelo contribuinte, pois conforme consta no auto de infração, que foi lavrado, né, concomitantemente ao pedido, na DRF de Joinville, foi apurado saldo a pagar em valor superior ao que pleiteia nesse processo. Basicamente, ele pediu aqui uma restituição de valor de ganho de capital, aquela questão das cotas isentas antes de 80 e tanto, tal. No momento que ele fez esse pedido, alegando que tinha pago indevidamente, a fiscalização foi analisar e instaurou o auto de infração e disse que, na verdade, não, ele não tem direito à restituição, na verdade, ele teria que pagar mais. Aí fez um lançamento. Aí, esse processo já veio aqui para a gente, tá? Só que esse aqui foi baixar em diligência, o outro a gente já julgou. Porque esse aqui trata da restituição e no outro era o lançamento que a gente tinha dado um entendimento de que caberia a unidade preparadora olhar para ver se ele tinha aquelas cotas isentas. Ele tendo as cotas isentas, teria que baixar o crédito tributário, né? Diminuir o crédito tributário em relação às cotas isentas, né? E não cobrar todas elas. E esse daqui foi baixar em diligência para depois que ela fizesse a tabela, olhasse, se sobrasse algum crédito para ele, ele ia pegar de volta, porque já que ele tinha pedido a restituição. Mas, na verdade, não sobrou nada, porque a fiscalização observou lá
que as cotas até 83, ela fez uma tabela, e já tinha sido consumida antes da venda dessas cotas. Ele saiu vendendo algumas, vendendo. Então, as cotas de 83 já tinham sido consumidas. Aí ele veio, né, enfim, eu tô aqui tentando fazer de cabeça, porque faz um tempinho que eu fiz esse voto, mas foi mais ou menos isso que restou. Eu posso só ler aqui como ficou a decisão aqui Ele apresentou recurso voluntário, tal, legalização. Na primeira oportunidade aqui que a gente apreciou, essa egregia turma entendeu por determinar a conversão de julgamento de diligência pelo fato do presente processo estar completamente ligado ao outro de número tal, tornando-se dependentes um do outro. E aqui eu explico o que é que deveria ter sido feito, né? Por essa razão, esse relator entendeu e foi acompanhado pela turma pela falta de informações. Ah, não, desculpa. Isso aqui foi a primeira vez que chegou aqui, mandei juntar, trazer o outro para mim. E aí, quando veio para cá, a gente fez o seguinte: quando da nova apreciação, em março de 2020, essa mesma turma resolveu converter o julgamento de diligência para aguardar que a autoridade lançadora realizasse, nos autos do processo principal, a nova apuração de ganho capital e do prejuízo acumulado no período após o reconhecimento da isenção das ações da VEG, adquiridas em 31/12/83, conforme decidido no processo principal. Nesse sentido, transcreve-se abaixo trecho da decisão proferida no processo principal. E aqui eu coloquei, né? A unidade preparadora deve refazer a planilha de apuração de ganho e prejuízo na venda de ações no mercado de renda variável, a fim de excluir do ganho de capital objeto desse lançamento as ações isentas e, além disso, compensar o ganho tributável remanescente com novo prejuízo acumulado a ser apurado pela mesma planilha a ser refeita, já que os ganhos isentos e decorrentes da venda das ações isentas da VEG ao longo do tempo não devem impactar no prejuízo acumulado. Por fim, o ganho de capital tributável remanescente nos meses de novembro e dezembro de 2010, após o reconhecimento da isenção e do novo cálculo de prejuízo, deve ser compensado com o valor espontaneamente pago pelo contribuinte, né, que é o que ele está pedindo de volta, ao objeto desse pedido de restituição, pois, conforme já decidiu o DRJ, esses valores são impostos já recolhidos espontaneamente e devem ser computados para compensar os valores lançados. Na diligência, a Superintendência da Receita Federal realizou uma análise de todas as declarações de rendimentos anexadas aos autos e concluiu que, no período de abrangência da análise de apuração dos ganhos e prejuízos nas vendas das ações, não havia mais estoque de ações adquiridas anteriormente a 31 de dezembro de 83 pelo contribuinte. A unidade preparadora entendeu que existe a necessidade de refazer a planilha de apuração de ganho e prejuízo, enfim, devem ser mantidos os valores de cobrança do acordo a número tal, que em resposta à diligência o recorrente apresentou manifestação de pedido de revisão, na qual alega equívocos cometidos pela fiscalização na apuração da planilha, por ter se limitado a descrever os estoques de ações declaradas entre os anos de 83 e 2007, eliminando as ações mais antigas do estoque a ser considerado como isento. Afirma que tal cálculo não pode ser efetivado dessa forma, uma vez que nos termos da Instrução Normativa 1585, que determina que o custo de aquisição deve ser calculado pela média ponderada, os estoques das quantidades remanescentes também devem seguir tal metodologia. Basicamente disse isso, né? A fiscalização, então, em resposta, afirmou que concluiu, mais uma vez, que não mais remanesciam ações isentas adquiridas anteriormente em 83, entre aquelas vendidas em novembro e dezembro de 2010, uma vez que o estoque das mesmas zerou durante o ano 2007. A fiscalização ainda informa que, durante o período analisado, correspondente às declarações de rendimentos disponíveis nos autos, as vendas de ações VEGs totalizaram 2 milhões e tanto de ações, saldo que ultrapassa com folga o estoque de ações isentas existentes na declaração do ano calendário 88. Enfim, aqui é uma tabela, né, dos estoques, e eu passo ao voto, né? Trata-se de pedido de restituição, como eu bem disse, posto que as ações alienadas teriam sido originalmente adquiridas em 83. Esse processo de restituição é diretamente relacionado ao outro, no qual foi reconhecido que a venda de participação societária adquirida antes de 83 estava isenta, sob a condição de que o contribuinte comprovasse que as ações vendidas eram justamente aquelas adquiridas sob o amparo da isenção.
para tanto, neste processo principal, né, no citado processo principal, estabeleceu-se que as ações seriam contabilizadas de acordo com a regra de controle do estoque primeiro a entrar, primeiro a sair, de modo que, em caso de vendas parciais ao longo dos anos, consideram-se vendidas as ações mais antigas. Basicamente é isso que o recorrente reclama. Ele pede uma média ponderada, a mesma regra que é aplicada ao custo do estoque deveria ser o controle ao custo de aquisição, deveria ser o controle do estoque. E aqui eu disse que não, eu entendo que não. As mais antigas é que deve ser vendida primeiro, né? Porque até digo aqui, né, que tendo em vista que foi estabelecida uma regra própria de controle, né, que é essa primeira a entrar, primeira a sair, determinou-se a conversão do julgamento de diligência para que a fiscalização elaborasse essa planilha. Em resposta, ela apresentou a planilha de folhas 548, PDF 546, já colacionada nesse acordo, e concluiu que, quando da venda das ações em novembro de dezembro de 2010, não havia mais estoque de ações adquiridas antes de dezembro de 83. Não há qualquer ação isenta remanescente no momento da venda, 2010. No que diz respeito ao argumento do contribuinte de que a adoção da metodologia primeiro a entrar, primeiro a sair estaria equivocada, entendo que essa matéria não é passível de apreciação nesse processo. Como dito, a metodologia para verificação da existência das ações foi determinada expressamente no acórdão proferido no processo principal. Se o contribuinte discordava, né, deveria ter apresentado o recurso naquele momento. Ou seja, tendo a unidade preparadora em atenção aos termos delineados ao acordo proferido, entendido que houve ganho de capital não tributado, então não há que se falar em pagamento a maior a ser restituído nesse processo. Né? Aqui eu só faço uma citação que eu vou retirar, mas acredito também, do mesmo jeito que não cabe essa discussão quanto à metodologia, também não cabe nesses autos qualquer tipo de discussão sobre as ações bonificadas, porque tal matéria não foi nem objeto do processo principal, a gente subiu assim, falou aquela questão, nem se debruçou sobre isso, então, né, o processo seguiu seu rumo lá, não sei nem onde é que está, e falar sobre isso agora no processo reflexo, acho que a gente fica amarrado ao que foi decidido lá, né? Não tenho como. Assim eu vou dar uma decisão aqui baseada naquelas no meu entendimento, que vai interferir num processo que, se brincar, já transitou em julgado. Né? Então, não foi nada tratado disso aí. Então, e o final eu fecho dizendo que, apenas a título de esclarecimento, eu informo que essa metodologia de média ponderada do que o contribuinte pretende, né, alocar esse caso, caso prevalecesse isso, sempre iriam existir ações isentas no universo de participação societária, não importa a época da venda, pois seria matematicamente impossível alienar todas as ações mais antigas, já que a venda passaria a ser um controle de média. Se você tira uma média, você tira uma parte da nova e uma parte da antiga, uma parte nova, de modo que você sempre fica com as antigas. Então, por isso que eu entendo que esse controle aí que ele pretende é equivocado quando se trata de controle de estoque de ações. Portanto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? É interessante que eu passei a reunião toda aqui, que o Rodrigo acaba apontando aqui os processos deles, aqui a matéria, né? Por exemplo, nesse caso, ele apontou lá a alegação 10.624/4079, ganho de capital, decreto-lei 15.10/76. Então, tem uns 3 processos aí na reunião que foram para isso, mas a gente não discutiu a matéria, né? E eu estava aqui agoniado para discutir essa matéria, porque eu tenho a plena convicção de que essa alma acho que eu consigo salvar do purgatório. Isso! E era exatamente sobre essa questão das ações bonificadas, e que a gente não vai discutir aqui por conta do que o Rodrigo pontuou com absoluta correção, né? Não é tema desse processo, o resultado da análise desse processo deriva do processo anterior, mesmo que ela tivesse errado. Se a conclusão anterior estiver errada e chegou à conclusão que o DAF estava tudo liberado, certamente o contribuinte receberia. A gente não ia voltar lá para desfazer e falar, agora vai ter que, uma parte vai ser consumido por aquele crédito. Da mesma forma, ao contrário, tem que ocorrer, né? Mas eu vinha pensando sobre isso, queria trazer mais uma questão para reflexão, né, sobre essa questão das ações bonificadas, porque esse entendimento de que as ações que nascem depois, por entender que ela acaba sendo fruto das que já eram isentas, que estavam no patrimônio do sujeito,
Por fim, se vocês me permitem, aqui só por questão né, de enriquecer o debate para os próximos, não para esse, mas, por fim, é uma situação que subverte, inclusive, a própria regra de incidência do imposto sobre a renda. Porque o imposto sobre a renda, ele incide sobre a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos. E, no caso, quando eu tenho uma aplicação num determinado período, no momento posterior, aquela aplicação rende fruto, não quero saber a natureza do anterior. Se eu tenho um capital e ela virou, acabou dando aso à incidência do tributo de novo. Esse raciocínio de que a gente imagina, por exemplo, o rendimento é isento, a ação anterior é isenta, o filhote dela vai ser isento também, seria, por exemplo, poderia ensejar a seguinte discussão: eu comprei ações da Petrobras com os valores do meu fundo de garantia, que estavam presos lá do fundo de garantia. O rendimento que eu tive nas ações da Petrobras são tributáveis ou são isentos? Ora, mas eles não foram frutos daquele rendimento que está todo isento? Não interessa, aquele capital é isento. O fruto desse capital, ou a combinação dele com o trabalho, que certamente foi o que aconteceu nesse caso, que a empresa continua operando, ou seja, os resultados posteriores da empresa é fruto do resultado da combinação de capital e trabalho. Né? O capital que estava investido anteriormente com o trabalho que foi feito naquele período. E, portanto, na minha avaliação, é fato gerador do imposto sobre a renda. Mas é só uma curiosidade, só, você desculpa. Eu fiquei esperando a hora de falar sobre isso. O Rodrigo não me permitiu. Que não permite, né? Fazer essa consideração, não para a gente discutir, mas para o Rodrigo refletir. Senhores, então, conselheiro, o relator negando provimento ao recurso voluntário, em razão do que foi exposto, o processo de restituição está vinculado a um auto de infração anterior, em que já se avaliou a questão do direito da isenção e que o contribuinte já teria usufruído do benefício da isenção do decreto 1510, não tendo nenhum reflexo ou não gerando nenhum direito creditório de recolhimentos efetuados espontaneamente e discutido no presente processo. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota, conselheiro Daniel. Eu acompanho, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Francisco. Eu acompanho. Fernando. Estou refletindo, mas eu acompanho, sim. Acompanho. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim acordo de membros do colegiado por unanimidade de votos de negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Oswaldo Fernandes Júnior, item 97, relatoria do conselheiro Francisco Garita. Por favor, conselheiro. Esse processo também ligado a imposto de renda da pessoa física trata de um tema que já temos súmula do Conselho no que respeita ao TEC das Nações Unidas, referente ao PNUD. Mediante a auto-infração e folha tal, exige do contribuinte assim qualificado o recolhimento de imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 61.404, acrescento de juros e multa. A fiscalização informa no relatório da ação fiscal, folha 7 a 12, que constatou missão de rendimento oferida pelo contribuinte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD nos anos de 2002 a 2003, os quais foram declarados como isentos e não tributáveis. O contribuinte apresenta impugnação, conforme a folha Estados, informando somente que trabalhou para o Programa das Nações Unidas através da Agência Nacional de Execução de Projetos, BRA 97026, de 2001 até o início de 2005, projeto que visava a modernização e formalização de arrecadação pública do Estado do Rio Grande do Sul, tendo executado suas tarefas na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. No seu entendimento, a matéria deve ser examinada a partir dos termos do Acordo Básico de Assistência Técnica do Brasil e a Organização das Nações Unidas, de 74, e incorporado à ordem interna por meio do decreto executivo 59308 de 66. A DJ negou o provimento, informando que
isenção tributável de rendimento decorrente de prestação de serviço junto aos programas das Nações Unidas, percebido por pessoa física nacional residente contratada no país, que não deve ter condição de funcionar da organismo internacional. Observe de logo, vamos ao voto então. Observe de logo que o cerne da LAD é o fato de que o recorrente, durante um determinado período, prestou serviço ao PNUD, recebendo rendimento, sendo que o mesmo o declarou como se fosse isento e não tributável. A fiscalização, juntamente com a decisão recorrida, entenderam que, devido ao fato de que não havia um vínculo empregatício, o mesmo não seria beneficiário da isenção do imposto de renda de pessoa física. Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que teria o direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre o rendimento proveniente de alimentos pagos pela prestação de serviço por técnico contratado pelo PNUD, a técnico brasileiro. Aí, na realidade, esse tema já é pacífico no nosso sentido, nossa turma de julgamento do nosso tribunal do CAF. Então, conclusão. Assim, tendo em vista tudo que é nos autos, bem como na decisão de fatos legais, voto por conhecer o recurso para no mérito dado provimento. Ok, conselheiro Guarita. Senhores, considerações? Conselheiro? Eu acho que tem uma súmula, né? Não, súmula CAF, eu não lembro. Não. Tem, peraí. Então disse que eu acrescento a súmula. A súmula foi revogada, a súmula dizia que eram tributáveis, daí, com o novo entendimento do STF, daí passou a ser isento. Então, obrigado, Débora. Essa súmula foi revogada. Realmente foi isso que eu constatei, realmente. Foi. Conselheiro Guarita, eu só sugiro que o senhor, por favor, fique aí a melhor forma de expressar a tese na ementa, porque o senhor está colocando segundo decidido no resto tal, submetido, são isentos. Aí o senhor está fundamentando aí por que entende que é isento, dizendo que é com base no tá. Ou seja, tirar... Você pode tirar essa parte de colocação isentos do imposto de renda, rendimento de trabalho recebido, só isso, tá? Muito bem, obrigado. Em algum momento, o senhor faz o seu voto com absoluta clareza e aí repete aqui um voto de uma outra turma e o senhor o faz nos seguintes termos. O senhor diz que o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, enquanto julgamento do hospital submetido, entendeu isso, que são isentos. Aí o senhor fala, este entendimento está de acordo com o acórdão tal. É mais ou menos isso, porque é o entendimento do acórdão que está de acordo com o decidido do STJ, né? Tá bom. Aí, eu acho que seria até dispensável ali trazer um outro acordo, porque o senhor mesmo já colocou que é o entendimento que é de observância obrigatória, né? Tudo bem. Foi revogado em 2018, essa súmula. Portaria CAF número 3, isso mesmo. Era anterior, não é isso? Entendendo que era tributável, não era isso? Exato. Beleza. Senhores, considerações, conselheiro Guarita, dando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma ponderação? Então, por favor, senhores, como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Acompanho. Flávio? Acompanho. Rodrigo? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Daniel Melo, Paulo Roberto da Silva, Fazenda Nacional, são 3 processos do mesmo contribuinte. Os processos são semelhantes, conselheiro? Os 2 primeiros sim, o último tem uma pequena diferença. Então, por favor, vamos ao que o senhor entender mais proveitoso aí para o nosso trabalho. Certo. Eu vou explicar aqui o que ocorre, porque eu acho que facilita o entendimento, certo? É o seguinte, esse processo, imposto de renda pessoa física, revisão da declaração de ajuste anual, em que a fiscalização glosou dedução indevida com dependentes, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão judicial, certo? E a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e excluiu a glosa de
restabeleceu a dedução indevida de pensão judicial com dependentes, certo? E ainda considerou parcialmente, né, restabeleceu parcialmente a dedução com despesas médicas. Esse processo tem eu até tinha comentado com o presidente, ele tem uma questão um pouco incomum. Aqui o sujeito passivo, o contribuinte, certo? Ele tem a dependente, que é a esposa dele, certo? Aparentemente é uma médica, em que ela paga pensão alimentícia para filhos de um casamento anterior, certo? E, no caso, a DRJ aceitou a dedução devida de pensão judicial, né? A glosa, e aceitou, restabeleceu a dedução de despesa médica só para ele, contribuinte, e o cônjuge, né, a esposa. Aí argumentou que os filhos, né, dela não constam na relação de dependentes dele, também apresentar a declaração do modo simplificado, e que esse modo simplificado, aquele desconto de 20%, já contempla eventuais despesas com saúde. E indeferiu, certo? E aí eu começo pontuando o seguinte: a decisão de PIS restabeleceu a dedução com dependente, pagamento de pensão alimentícia, e acolheu a dedução com plano de saúde Sul-América parcialmente, exclusivamente para titular e cônjuge. Passaremos a análise da parte remanescente do crédito tributário. Em relação à Sul-América Saúde, determina o artigo 80 do decreto 3.099, que estava vigente na época da ocorrência do fato gerador. Eu transcrevo: o contribuinte colacionou as folhas 90 e 92, decisão judicial que determina que sua esposa dependente arca com os custos do plano de saúde de seus filhos Gustavo e Tiago. De acordo com a legislação de regência vigente na época da ocorrência do fato gerador, é permitida a dedução com despesas de saúde dos alimentados. Vejamos: na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas despesas médicas. Parágrafo 5º. As despesas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos. Com efeito, entendo que devem ser acolhidos para dedução de despesas o valor de R$ 2.035,50 para os dependentes Gustavo e Tiago, totalizando o valor de R$ 4.611. Assim, deve a decisão de PIS ser reformada para ampliar a dedução de despesas médicas do contribuinte, reduzindo o valor das despesas não comprovadas para R$ 4.345,18. Aí o grande debate aqui, que eu acho que deve surgir, é porque a despesa médica não assim, quem é o alimentante não é o contribuinte, mas sim a sua dependente, certo? E aqui o parágrafo 5º diz: as despesas médicas dos alimentantes quando realizadas pelo alimentante em virtude do cumprimento de decisão judicial. Então, eu confesso que eu fiquei na dúvida se pode ser aproveitado o pagamento de uma pensão alimentícia pelo dependente, né? Eu até entendi que sim, porque não tem nada que obsta, e o alimentante, no caso do dependente, ele, quando ofere renda, né, essa renda compõe a base de cálculo da declaração do contribuinte. Essa é a grande pergunta, conselheiro Daniel. Essa dependente ofere renda?
Presidente, infelizmente, como eu lhe falei, o processo está mal instruído, não tem a declaração, pelo menos eu não localizei. Eu dei uma olhada no processo e não tem declaração. Eu realmente não sei como se analisa um processo de uma, né, de como chega a segunda instância um processo em que se analisa uma declaração de rendimentos e série de malha fiscal sem que a própria declaração esteja no processo. Realmente é uma coisa inexplicável isso. Eu não tenho como afirmar, nesse caso, formar minha convicção sobre a pertinência ou não da exclusão eu nem estou conseguindo ver aqui, ainda não consegui ver a questão de se a justiça determinou que ela pagasse. Eu só vi que a guarda ficou com os pais aqui, olhando o processo rapidamente. Não, presidente, no final do recurso voluntário, ela junta um documento. Sim. Só que assim, é por isso que eu considerei só o Gustavo e o Tiago, porque ela tem 5 filhos. Mas só o Gustavo e o Tiago estão nessa decisão judicial que está... Sim, porque os demais são filhos do titular, né? São os filhos dela com o declarante, né? Daniel, você me ouve? Ouço. Ah. Porque assim, são 2 casamentos aí, né? São 2, ela já foi casada e ele também já foi casado. Sim. Eu não consigo afirmar que os outros filhos são comuns, sabe? Ah, tá. Tudo bem. Pode ser que seja filho dele com outra pessoa, né? Entendi. Mas o fato é que os outros não estão na relação de dependentes, né? Então, assim, aí a DRJ tem razão. Agora, a questão aqui não é pensão, é essa previsão aí do artigo 80, parágrafo 5º. Lê ela, por favor. Você está com ela na mão aí, por favor? Quem? Qual 80 do parágrafo 5º? Lê para a gente aí, que eu estou vendo outra coisa aqui e não estou com... Assim, o caput, né? Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos pagamentos efetuados no ano calendário, médico, dentista, aquele que a gente já conhece. As despesas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão, as despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos. Sim. O alimentante pode tirar. Se o alimentante não declara rendimento, não tem declaração, não existe declaração em conjunto, é declaração só de um. Por isso que é necessário a gente saber se ela compõe essa base de cálculo. Você veja o seguinte, inclusive nós julgamos um processo aqui que a gente tinha um caso de uma senhora casada com o companheiro, tinha uma filha no exterior e ele pagava, só que ele era dependente dela e não tinha rendimento nenhum. E nós indeferimos esse pleito porque ela falava assim, olha, como ele é meu companheiro, o que eu ganho a metade é dele. Aí a gente poderia considerar, por exemplo, nesse caso, que a declaração que ele ganha metade é da esposa, né? Não, porque o próprio regime de comunhão, o Código Civil, prevê que exclui-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Exato, eu concordo. Presidente, Não. então, assim, dando uma sugestão aqui de encaminhamento diferente do que está posto aqui, não seria prudente a gente baixar em diligência para que fosse juntada a declaração? Eu acho. Nesse sentido, para mim, a convicção assim é indispensável que eu saiba se ela compôs essa base de cálculo. Se ela não compôs a base de cálculo, o dependente é dela, então é dela, ela não pode deduzir. Não é que seja dependente, ele alimentando, né? Sim, o alimentando é dela, a despesa, eu digo, a despesa é dela, né? Se ela não compõe, você só pode diminuir da base de cálculo um montante que você pagou sobre alguma coisa que está na base de cálculo. Isso, porque se ela não tiver renda, aí está se presumindo que quem pagou foi ele, saiu do renda dele. Se ela não tiver renda,
ela não pagaria o plano de saúde dos filhos. Ninguém ia matar ela para fazer com que ela pagasse, porque ela não tem renda. E nem ninguém obrigaria o marido, o atual companheiro, a efetuar o pagamento. Nesse caso, poderia-se fazer uma analogia com os sogros, né? Que pode entrar na declaração desde que o filho lá contribua com informe rendimentos na declaração, daí, né, seria uma coisa mais ou menos assim, né, nesse sentido, né? Perfeito, bem ou seja, lógico. os pais dela poderiam ser dependentes dela? Poderiam, sem problema nenhum. Agora, poderiam ser dependentes do marido dela? Não, só se ela entrasse colaborasse com o ajuste. Se ela não tem renda no ajuste, os pais dela não podem ser dependentes do marido dela. Eu acho prudente, Daniel. Senhores, alguém quer fazer alguma ponderação? Também acho bem prudente. Tem que deduzir só se ela tiver rendimento, né, colaborando com a... Rendimento tributável declarado. Lá eu não entendi. Porque senão vai acabar deduzindo do titular e não tem nada a ver com aquela relação. Presidente, então o meu encaminhamento seria converter em diligência, um dos modos que eu falei, né? Senhores, alguém acha diferente? Proposta do Daniel é conversão do julgamento de diligência. Nos 3 processos, nenhum deles está com... Seria, no caso, para os 3 processos, presidente. Ok. Então, senhores, vamos aos votos. Como vota Douglas, proposta do conselheiro de conversão do julgamento de diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo junte aos autos cópia da declaração de rendimento do contribuinte autuado. Acompanhe, presidente. Guarita. Eu também acompanho o relator. Fernando. Acompanhe, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Senhores, eu também acompanho o relator. Assim resolve do colegiado. Está dando um eco aí. Está com vocês também? Alguém está com o microfone aberto? Vamos ver aqui. Então, resolve o membro do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo junte aos autos cópia da declaração de rendimentos do recorrente. Esse é o resultado, senhores, que se aplica aos processos 98, 99 e 100. Processo seguinte, 101, contribuinte Roberto César Viana de Azevedo. É um processo que se constitui de um paradigma de um lote repetitivos, representado pelos processos 102, 103, 104, todos do mesmo contribuinte. Relatoria da conselheira Débora. Por favor, conselheira. Então, trata o presente processo da notificação de lançamento correspondente às seguintes infrações: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, acidente em serviço, não comprovação da moléstia ou da sua condição de aposentado, pensionista reformado, ou não comprovação da retenção de imposto de renda na fonte sobre rendimentos isentos, rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Devidamente cientificado o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação na qual alegou em síntese o que segue. Que ele apresentou os documentos exigidos na intimação, tendo sido desconsiderado o laudo médico sob a alegação de que o médico não seria funcionário público municipal, não concorda com a lei, que a lei exige a condição de servidor público para que o médico possa atestar o laudo, mas sim que esteja a serviço da unidade de saúde, entende que o laudo apresentado tem plena validade,
coleciona aqui orientações constantes do site da Receita, apresenta documentos que comprovam que o impugnante satisfazia plenamente a condição de aposentado. O julgador de primeira instância administrativa concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário. Cientificado da decisão, apresentou recurso voluntário contando esses mesmos argumentos da impugnação. O recurso tempestivo. Ele alega, o recorrente alega preencher os requisitos legais para fazer jus à isenção prevista no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, uma vez que aposentado e portador de moléstia grave testado em laudo médico pericial. Segundo relatado pela fiscalização, o motivo do lançamento deveu-se ao fato do contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia grave, uma vez que o laudo pericial apresentado foi rejeitado por não ter preenchido os requisitos legais, tendo em vista a informação prestada pela Prefeitura Municipal de que o médico responsável pela sua emissão não fazer parte, né, da rede municipal de saúde. A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de que o contribuinte apostou em impugnação o mesmo laudo pericial anteriormente apresentado e que foi rejeitado pela fiscalização pelo motivo de que o médico que o assina não está vinculado ao órgão público emissor. É que, no momento da fiscalização, a própria fiscalização oficiou a prefeitura para confirmar se esse médico aí, ele fazia parte do quadro lá da saúde, e a prefeitura respondeu que não, né? Então, daí aqui eu transcrevo a súmula 63, que trata dos requisitos, né, para o gozo da isenção. Convém destacar que a regra incerta no inciso 2 do artigo 111 do CTN define, né, que as normas que vinculam a outorga da isenção devem ser interpretadas literalmente. No caso em apreço, o contribuinte comprovou sua condição de aposentado, todavia deixou novamente atender o segundo requisito legal, uma vez que o laudo apresentado não preenche os requisitos legais, não merecendo reforma ao Código recorrido. Na verdade, na impugnação, ele apresentou o mesmo laudo e no recurso voluntário ele se mantém no argumento dele que não existe uma disposição na lei que tenha que ser funcionário público. Mas a questão toda aí é que a própria fiscalização chamou a prefeitura e a prefeitura não reconhece aquela pessoa que assina o laudo que compõe o quadro lá de médicos. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Presidente, é uma consideração simples. Eu acho que um dia essa súmula vai acabar sendo revisada, não sei, porque no STJ tem uma súmula dizendo o oposto, que é 598. Inclusive, por mera curiosidade, vou contar isso, mas caí na prova da OAB retrasada. Então, mas eu vou obviamente, eu não vou adiantar o voto, claro, mas eu concordo com essa palavra. Mas é bom a gente ver. A súmula 10, acho que é de 2017. Súmula 598 STJ. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção. Ou será que eu estou... Não sei, eu nesses termos, assim, eu não... Eu gosto, por isso que eu estou dando até uma olhadinha aqui. Aqui é o seguinte, a desnecessária apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento de isenção da judicial, reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave ou por outros meios de prova. Isso é um comando para o judiciário. Falou o judiciário, se o juiz ficar à vontade para afirmar que o camarada tem essa doença alegada em lei, então é desnecessário você juntar. Mas não me parece que isso fosse algo que alcançasse a nossa competência administrativa. Também acho que diretamente não alcança, concordo. Eu acho que diretamente não alcança. É que eu não sei como funciona o raciocínio, mas uma pessoa vai para o judiciário e vai conseguir, entendeu? Eu penso muito nesse ponto. Enquanto por conta do nosso formato de avaliação, vinculação, legalidade e tudo mais, enquanto a legislação tiver a previsão, né, trouxer a prescrição de que tem que ser por laudo emitido por serviço médico oficial da União do Estado, Distrito Federal ou Município, eu acho que isso não muda nunca. Só vai mudar se alguém disser se o judiciário disser que essa lei, que esse comando é inconstitucional,
e aí excluir isso do mundo jurídico, ou se vier uma outra norma tratando a questão de forma diferente. Porque é difícil a gente imaginar, falar assim, olha, está dizendo que tem que ter um atestado, porque a gente entra num absoluto desgoverno. Né? Você imaginar que qualquer um que chegue com laudo de qualquer lugar, de qualquer clínica, está isento do imposto de renda. Quem que vai pagar imposto de renda daqui a 5 anos? Qual vai ser o aposentado que vai pagar daqui a 5 anos? Nenhum. Vai estar todo mundo doente e a gente não vai ter como alcançar. Igual uma outra instituição, hoje em dia tem uma outra instituição pública, inclusive, que se a gente for avaliar quem se aposenta no topo da coisa, como regra, está doente. Acaba de se aposentar e fica doente. Entendeu? Então, isso é notório. Todo mundo sabe. A gente, com essa limitação do órgão público, para dizer que tem algum tipo de... Né, tem que ter algum tipo de mínimo de controle. Se o órgão público, por exemplo, a própria fiscalização pode pleitear o órgão público lá para se manifestar, para dizer se aquilo é compatível lá com as... Porque o camarada chega com um laudo solto, perdido, e joga aqui e fala assim, olha, eu sou isento, sem sequer, às vezes, ter um prontuário na instituição de saúde. Né? Então, você poderia chamar esse camarada e submeter esse camarada a uma nova... O próprio Ministério da Fazenda tem serviço de saúde que eu já vi encaminhamentos nesse sentido. Então, se está isento, vai lá para o médico te avaliar e tal. O médico vai lá e faz essa avaliação. Agora, ficaria uma situação muito fora de controle, né? Se ele chega com um laudo médico, aí pronto, a gente ia ter problema com o médico, com todos os médicos da área de área privada, com o pessoal que trabalha com análises de patologia clínica, aí, laboratórios e tudo mais, que pronto, agora o exame seria suficiente, ou seja, é bem complicado, é uma situação difícil nesse nosso espectro, né, que é o administrativo. Agora, o judiciário é outra coisa. O camarada, quando ele se dispõe lá no judiciário, já dar a cara para bater lá e tal, então ele já arca, inclusive, com o ônus de repente, responder pela omissão, pela falsidade e tal. Então, acaba limitando um pouco mais. Mas, assim, nos termos da legislação que está hoje, eu acho muito pouco provável que essa súmula pudesse ser avaliada ou que a nossa atuação pudesse ser avaliada de forma alinhada a essa súmula. Senhores, mais alguma consideração? Só tenho uma pequena dúvida aí. Débora, tu dissesse que a prefeitura foi intimada, foi? Para falar? Aqui na folha 16 da notificação, o próprio auditor que fez o lançamento, a legislação vigente determina que os laudos periciais serão emitidos por instituições públicas, integrantes do serviço público e da União, dos Estados, do Distrito Federal, conforme o ofício GAB, número tal, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, o médico que assina esse laudo não faz parte da rede municipal, razão pela qual o laudo deverá ser rejeitado. No caso, quando é um terceiro, tem até uma normativa, né, que daí teria que ser alguém até esse terceiro poderia, mas teria que ter um supervisor assinando junto, um perito, alguma coisa assim. Então, até agora ocorreu, eu não citei no meu voto, mas tem uma orientação da própria Receita que fala, até poderia um terceiro, que não seja vinculado à Secretaria da Saúde, mas teria que ter alguém da Secretaria que assinaria junto, ou como um responsável, um supervisor, daí o laudo seria aceito. Aqui até a fiscalização tomou esse cuidado, eu não sei se está aqui o cópia do ofício, eu vi aqui no lançamento que a fiscalização... É isso, Débora? É Pirassununga? Esse aqui deixa eu ver qual que é. Eu acho que nós já analisamos outros casos desse tipo, acho que foi um trabalho que foi feito lá na região, e não é incomum a própria Receita intimar as prefeituras quando ela entende que pode haver qualquer tipo de incorreção, então ela circulariza para confirmar, e a prefeitura, no caso de Pirassununga, se não estou enganado, ela responde dizendo que ele não faz parte, não estaria autorizado a assinar esse tipo de laudo, porque pode ser até que esse profissional ele tenha algum tipo de vínculo, mas é um vínculo precário,
enfim, limitado com a prefeitura, que não permitiria... e aí é interesse, inclusive, das prefeituras, né? Porque... Pirassununga mesmo, presidente. O laudo está na folha 21, é a Prefeitura Municipal de Pirassununga mesmo. Uma parte dos valores acabam revertendo em benefício deles mesmo, né? Mas, enfim, senhores, é isso. Mais alguma coisa? Podemos ir ao voto? Conselheira Débora, negando provimento a recurso voluntário, já que o contribuinte, desde a época da fiscalização, vem apresentando um laudo, não está sendo aceito, e ele, assim, continua reiterando o mesmo documento. Como voto, Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho a relatora. Fernando? Acompanho, presidente. Sávio? Também acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho, presidente. Senhores, neste sentido, acordam os membros do colegiado, eu também acompanho a conselheira relatora, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o processo, resultado do processo 101 do senhor Roberto César Viana de Azevedo. Esse processo, como disse, por ser um paradigma, terá o resultado reprisado aqui para os processos 102, 103 e 104, para os quais teremos o seguinte resultado anotado na ata: após o membro colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário, julgamento deste processo seguir a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2018-91, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Com isso, senhores, chegamos ao fim da nossa reunião de julgamento de junho de 2021. Agradeço aos senhores a compreensão, aí ao espírito de equipe, de batalharmos juntos aí para cumprir com esse sucesso que a gente que tem contemplado aí todas as nossas reuniões, né? Agradeço também a senhora Amanda, que nos acompanhou quase que integralmente pelo CARF nessa reunião de junho, e a quem também solicito, por favor, que pare a gravação neste momento.